A gente pode entender 1899 como uma mistura ali de um pouquinho de Lost, um pouquinho de Matrix, um pouco de Dark, um pouco de filosofia e várias outras coisas. E a série tem tudo para se tornar a nova grande sensação da Netflix. Então, vamos tentar entender aí os principais pontos dessa primeira temporada. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. 1899 foi uma série cercada de muita expectativa, mais ainda quando saiu o primeiro trailer da série, e acho que dependendo aí do ponto de vista de cada um, ela acabou correspondendo essa expectativa. Mas aí antes, galera, cuidado com os spoilers, tá? Então se você por acaso ainda não assistiu a primeira temporada, vai lá, assiste, depois você volta aqui para ver esse vídeo, tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que a série aí já caiu por terra foi com relação ao Triângulo das Bermudas. Passa longe disso, né? Até porque o próprio pessoal da série nunca falou sobre isso. Isso foi mais uma teoria dos fãs, então não tem nada disso. E outra coisa que também não tem muito, né, aqui dentro dessa série é com relação a terror, né? Parecia ali que viria aí, quem sabe, um terror sobrenatural, mas não tem elementos de terror sim. Mas tem muito mais aí ficção científica e também muito mais suspense. Mas ainda assim é uma série muito interessante. Talvez não agrade todos os públicos, porque ela em alguns momentos tem um ritmo ali lento. Mas aí quem curtiu Dark, quem assistiu Dark, com certeza aí vai gostar de 1899. E mais ainda, né, naquele final sensacional. Então só por isso vai valer a pena demais você acompanhar essa primeira temporada completinha, né? São 8 episódios, ali mais ou menos 1 hora cada um. Então nesse vídeo aqui, né, eu fiz aí um apanhado tentando entender, né? A gente pode debater aí 3 pontos principais da série. Primeiro falando sobre o projeto Kerberos, depois falando sobre o final e também falando sobre alguns detalhes aí importantes dessa primeira temporada. Mas antes, galera, de falar sobre tudo isso, peço para você deixar o like nesse vídeo, pois ajuda a levar o vídeo para outras pessoas e assim você está contribuindo para o crescimento do canal. Então, conto com o seu like e também você já aproveita, deixa aí embaixo nos comentários ou conforme vai vendo o vídeo aí, deixa aí embaixo, né, a sua opinião sobre a série, se você gostou, não gostou, se tem alguma coisa que você não entendeu. Então, bora lá e discutir os principais pontos da primeira temporada de 1899. Falando agora, né, sobre o projeto Kerberos. Primeira coisa, Kerberos é o nome do navio, né, que todos aqueles sobreviventes estão dessa primeira temporada de 1899. Quem é o dono do navio? Henry Singleton, né? Que a gente descobre ali que ele não é somente o pai da Maura, que é uma dessas sobreviventes, mas também ele fez ali várias modificações estranhas até dentro desse navio. E tudo indica, né, que o navio está lá para aliviar as memórias traumáticas das pessoas. Mas quem está ciente disso, né? Porque a gente acaba descobrindo que, na verdade, essa situação toda do navio é apenas uma simulação de computador. Aí, quem são as duas pessoas que estão cientes disso? Primeiro é o Daniel e depois o Elliot, né, que é o garotinho. Eles são sobreviventes do Prometheus, que também foi uma simulação e é o navio anterior ao Kerberos. Outra coisa, né? Aí quando a gente descobre que na verdade tudo isso é uma simulação de computador, então a mente dessas pessoas todas que a gente viu dentro do navio, na verdade elas estão presas dentro dessa simulação, dentro de um computador. Aí também temos, né, dentro desse navio, dentro dessa simulação, os chamados pontos de carregamento, que até funcionam como passagens de uma simulação para outra. E o que a gente vê nessas simulações, na verdade, são o passado, né, dos passageiros do Kerberos. Mas ao que tudo indica, né, essas memórias
desses passageiros, na verdade, elas são totalmente falsas, não aconteceram. E aí, a gente também pode falar uma coisa desse projeto Kerberos, é que ele é a última simulação de um ciclo sem fim. Inclusive, a gente vê ali em um determinado momento, se eu não me engano, lá no penúltimo episódio, vários navios ali já bem antigos, ou seja, já aconteceram aí várias simulações dessa viagem de 1899. Aí a gente também pode ver ali que tem essa figura do Henry, né, que está por trás de tudo isso, e ele observa ali a tudo e a todos. Inclusive leva a gente a acreditar que ele está por trás de tudo isso, quando na verdade ele não está. Ele é apenas ali, ou melhor, né, ele está na mesma situação de todos os outros passageiros, só que de uma forma consciente. Inclusive ele fala isso, né? Nós temos ali dois grupos, os desbravadores, que no meu entendimento ele estaria se referindo aos sobreviventes, e os que estão conscientes, que é o caso dele, é o caso do Daniel e também é o caso do Elliot. Estão na mesma situação, mas de uma forma totalmente diferente. E aí, esse projeto Kerberos, ele morreu, né? Ou melhor, a simulação chegou ao fim, foi um fracasso, e aí a consciência dessas pessoas são reiniciadas na próxima simulação. E aí vem algumas perguntas bem interessantes sobre tudo isso. A primeira é, por que esses ciclos, né, essa simulação de 1899, ela é repetida o tempo todo? Aí a gente pode tirar duas questões disso. A primeira é que pode ser aí tendo, né, como objetivo entender a mente humana, e a segunda coisa é que as pessoas precisam usar a razão ao invés da emoção. Inclusive o próprio Henry disse sobre isso, né? Que eles tinham que largar o passado, tinham que largar as emoções e pensar na razão. E daí esse ciclo sem fim, pois todas as simulações simplesmente falharam nesse quesito. As pessoas acabam repetindo os mesmos erros. E falando sobre a simulação, primeiro, o que é real dentro da série? Nós temos o Daniel e a Maura, eles são casados e tiveram um filho chamado Elliot. Segundo, o que a gente sabe, né, da vida real do Elliot. Ele teve uma doença misteriosa e aí a Maura teve que criar ali uma maneira de salvar a consciência de seu filho. E como é que ela fez isso? Colocando a consciência dele dentro de um computador. Aí veio a primeira simulação que ela fez para manter aí a consciência do seu filho vivo, né? A gente inclusive viu ali no final da temporada aquele quarto de criança que é justamente a primeira simulação. E quem criou a primeira simulação foi o Daniel e a Maura, né? Os dois juntos. Lembrando, né? A Maura é uma neurocientista e o Daniel é um baita programador. Então eles foram capazes de criar a primeira simulação. E aí, lógico, né, com o passar do tempo, isso tudo foi sendo aperfeiçoado e permitiu ali que várias mentes, né, várias pessoas fossem conectadas simultaneamente. E assim elas poderiam, de alguma forma, passar um tempo com seus entes que já faleceram. Aí quando a gente olha para 1899, a gente pode chegar à conclusão aí de que o Elliot, ele em algum momento, ele morreu, faleceu, né? Isso aí eu acho que fica bastante claro. E a Maura, né, ela acaba apagando essas memórias. Primeiro, ela acaba permanecendo ali dentro dessa simulação, talvez ali não somente para esconder a sua dor, mas também para não lembrar do fracasso que ela teve em salvar seu filho. Daí, passar o tempo dentro da simulação. Aí, com relação ao Daniel e ao Elliot, né? Já falei sobre isso, né? Eles estão cientes dessa simulação e eles passam ali a primeira temporada praticamente inteira tentando fazer com que a Maura fosse acordada. Já no caso do Henry, né? Ele ali que estava observando tudo isso, ele queria achar uma forma de sair. E a única pessoa que tinha essa chave de saída era a Maura, né? Só que, lógico, as coisas não saem como ele achava que iam acontecer, já que o Daniel ele reprograma toda a simulação e faz com que a Maura fosse a única a acordar disso tudo.
relação ao final da temporada, tem muita coisa interessante para falar. Primeira coisa, né? A Maura, com a ajuda do Daniel, ela consegue acordar da simulação. Mas aí eu não sei se você reparou, tem a questão das seringas, né? Temos uma seringa com líquido preto e uma seringa com líquido branco. A com líquido preto, ela faz a reinicialização da memória. Ou seja, se o Daniel não tivesse mudado a programação, a Maura teria acordado numa nova simulação, num novo navio em 1899. Mas aí, como ele alterou essa programação, ela acabou acordando ali no quarto do Elliot, que foi a primeira simulação, e depois sim, ela acabou despertando a sua consciência. Já a seringa de cor branca, ela serve para reativar a memória, que foi o caso do Henry, que usa a seringa no Elliot, e assim ele pode relembrar o que aconteceu com ele. Aí a parte mais interessante, né, quando a Maura ela acorda, ela descobre que está numa nave espacial, né? Eu confesso que eu não esperava isso. E mais ainda, né? Ela entra em contato com seu irmão Sirion, que foi a única pessoa aí que a gente não viu durante toda a primeira temporada. Vai ficar para a próxima, caso se confirme. E também a gente descobre ali umas coisas bastante interessantes. Primeira, né? O ano é 2099, né? Dia 19 de outubro de 2099, ou seja, lá para frente. A gente também sabe ali que é uma missão de sobrevivência, mas aí vem a questão, né? Sobrevivência de quem? Sobrevivência da Terra ou sobrevivência da humanidade ou sobrevivência só dessas pessoas? É uma questão interessante. O nome do projeto é Prometheus, que curiosamente é o nome da penúltima simulação, que é anterior ao Kerberos. Aí a gente já pode deixar algumas perguntas aí no ar para a segunda temporada. A primeira é: por que prenderam todos os sobreviventes dentro de uma simulação, né? É a primeira pergunta. A segunda é: por que das memórias falsas, né? Por que implantaram essas memórias bastante traumáticas nos sobreviventes? Qual é o objetivo? Mas a gente sabe, né, que esses sobreviventes escolheram estar lá, mas ainda o motivo não está claro. Mas aí também, né, a gente pode pensar assim: por que elas têm que estar presas lá? Ainda que a gente pense, né, que a razão tem que superar a emoção, mas por quê? Será que é um outro planeta? Vão indo para um planeta que já tem uma raça alienígena? Deve ser alguma coisa nesse sentido, né? E a gente entende também que realmente ir para um outro planeta, onde os recursos são escassos, onde as coisas não podem dar errado porque não tem de onde pedir socorro, então as pessoas têm que usar a razão. Mas de qualquer forma aí é uma pergunta que vai ficar para a próxima temporada. E a última pergunta que a gente pode fazer é: o Daniel, ao mudar a programação da simulação, ele colocou todos os sobreviventes em risco, ou isso não vai fazer a menor diferença? Então vamos ter que aguardar aí a renovação da segunda temporada, a segunda temporada chegar, para a gente chegar aí a essas respostas. Eu curti demais 1899, ali no iniciozinho ela é um pouco arrastada, mas vale a pena demais acompanhar toda a temporada. Nunca esperava que ela fosse acabar ali no espaço dentro de uma nave, e já gera aí muita expectativa para a segunda temporada. E lógico, né? Tomara que ela seja renovada, porque vale a pena demais. E lembrando a você, para não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe. Se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera. Sua inscrição é muito importante. Conto com a sua inscrição para ajudar o canal a crescer. E aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.